a última semana. Hoje nós vamos falar sobre eu e meu trabalho, eu e o meu ministério. Pastor Lúcio já ministrou, outros pastores já ministraram, eu e Deus. Então, as suas metas, os seus planos para melhorar o teu relacionamento com Deus em 2026. O que você vai fazer de diferente em 2026 para que o teu relacionamento entre você e Deus, primeiramente, seja diferente, ao menos que você esteja satisfeito com a porção que você já tem de Deus. Se você está satisfeito, continua fazendo o que você já está fazendo. Mas se você quer mais de Deus, se você quer provar algo novo de Deus, aí você vai colocar coisas práticas. Não adianta colocar coisa aqui, encher de coisas, até porque são apenas 4 linhas. Não adianta colocar um monte de coisas aqui, pastor Samuel, e você não fazer. Uma coisa que eu até vou colocar, tinha até esquecido, eu quero um microfone daquele, igual do pastor. Eu não sei porque quando ele ministra, ele usa um microfone, né, sem fio, e eu tenho que segurar aqui, né, acho que está injusto. Outra notícia que eu quero dar para os irmãos: conferir a previsão do tempo. Hoje não vai chover, tá bom? Quem estava aqui semana passada, passou pelo dilúvio do Senhor, sobreviveram, a arca aguentou, todos estão vivos, mas hoje não vai chover. Segundo ponto, eu e meu cônjuge, já sentei com a minha esposa, esse final de ano, até testemunhei no GECEM. Eu cheguei para ela e perguntei, o que na minha vida, se mudasse em 2026, faria muita diferença para ela. Olha só, ousado, né? Perguntei, o que se eu mudasse nesse ano, faria muita diferença para você? Aí ela soltou uma lista desse tamanho assim. Falei, então tá bom, esse é o meu compromisso para esse ano. E vez por outra eu sento com ela, e aí? Estou conseguindo? Que esse é meu plano para 2026. Em terceiro, filhos. E o Rafa esteve ministrando semana passada aqui sobre não apenas ensinarmos o caminho para os nossos filhos, mas andarmos com eles no caminho. Cara, essa frase foi fantástica para mim. Não apenas só falar, olha, vão lá na salinha, vão lá ouvir a história que a professora vai comprar, mas você andar com ele junto no caminho, mostrando para ele a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus juntamente com ele. E hoje chegamos então, eu e o meu trabalho, nessa série de 5 prioridades. Hoje eu e o meu trabalho, eu e o meu ministério. E a pergunta que eu faço é, o que você vai fazer de prático 2026? No teu trabalho e no teu ministério. Ministério não é só pregar aqui na frente, cantar. Ministério é serviço. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso nessa noite. Você pode abrir tua Bíblia aí em Colossenses, e a Tânia já introduziu aqui, né, Colossenses 3:23. Colossenses 3:23, ele diz assim, ó: tudo que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo que você fizer, faça de todo o coração, para o Senhor e não para homens. Muitas vezes nós saímos todos os dias do nosso trabalho e já saímos reclamando porque estamos indo trabalhar para alguém, trabalhar para uma empresa. Ao menos que você seja empresário, daí você sai para trabalhar para você. Temos vários empresários aqui em nosso meio. Nós temos uma empresa. Eu lembro que há alguns anos atrás, o sonho meu e da minha esposa era nós termos uma empresa. Nós não tínhamos empresa, não tinha nada. Era termos uma empresa com 10 funcionários, né? Era um sonho nosso, ter uma empresa com 10 funcionários. E o Senhor nos deu, graças a Deus. Hoje tem quantas pessoas? 29? Umas 29 pessoas. E muitas vezes a gente sai da nossa casa e pensando, eu vou lá trabalhar para uma pessoa. E não é isso que o Senhor pensa quando nós nos colocamos à disposição para sairmos das nossas casas. Você já parou para imaginar que
quando você sai da tua casa todo dia de manhã, você está indo por um campo missionário? Alguém já saiu de casa para trabalhar pensando assim? Que você está saindo da tua casa, imagina só, nessa noite aqui umas 250 pessoas, amanhã, segunda-feira, 250 missionários saem distribuídos por Paranaguá, na região portuária, nas empresas do porto, nas lojas aqui do centro. Onde o pessoal trabalha mais? Na prefeitura, né, Elcio? Na saúde. Quantos missionários da saúde? Que mais que nós temos de empresas aqui na cidade? No corpo de bombeiros, quando eu vou lá trabalhar, na polícia militar. Você já parou para imaginar quantos missionários terão amanhã no campo de serviço? Como assim, Daniel? Quantos missionários? Tudo que eu fizer, eu faço como para o Senhor, de todo o coração, imaginando que naquele lugar onde eu vou entrar amanhã, eu preciso de alguma forma refletir Jesus ali. Sabe como que os discípulos, eles eram chamados, lá no comecinho, quando eles começaram a sair e evangelizar, de cristãos? Sabe por que cristão? Porque as pessoas olhavam para eles e viam Cristo neles. As atitudes deles, por onde eles passavam, refletia Jesus. Quando você sai da tua casa, isso não só para quem sai trabalhar, para quem vai começar a estudar agora, vai começar o ano letivo, mês que vem já está aí, as aulas voltam, faculdade, escola. Lá na tua escola, 2026, Daniel, para 2026, meu desafio é ganhar tantas pessoas para Jesus, é refletir Jesus, é orar por alguém. Você já orou por alguém no teu trabalho? Em 2025 que acabou? Talvez você não pense nisso, você pense assim, não, eu vou para a igreja e lá vão orar por mim, ou eu vou orar por alguém. Mas você já parou para pensar que você pode orar por alguém no teu trabalho amanhã? Mateus 5,16 diz assim, Jesus fala assim para os discípulos, que assim brilhe a luz de vocês, para que o mundo veja as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. 2026 precisa ser o ano em que você saia todos os dias para missões. Todos os dias para missões. E ser missionário lá no teu trabalho não é somente ser uma pessoa honesta, justa e correta, porque isso até o ímpio é. Muitos ímpios são honestos, justos e corretos. E pasmem os senhores, muitos crentes são caloteiros, maldizentes e traiçoeiros dentro dos seus próprios trabalhos. Muitos crentes, não estou falando cristãos, estou falando crente. E se você faz parte disso, daqueles que só reclamam no teu trabalho, que só falam mal, que são desonestos dentro da tua empresa, aí já é uma outra ministração. Aí eu vou precisar ministrar sobre novo nascimento para você precisar nascer de novo. Então nós entendemos que ser honesto, ser justo e ser correto não é exclusividade do cristão, porque até o ímpio é honesto, é justo e é correto muitas vezes. Aonde eu trabalho, tem pessoas lá que são crentes, pessoas que são ímpias. E a diferença entre o crente e o ímpio não é somente se ele é correto ou não, mas como ele vai para ir trabalhar. Vou contar para vocês uma história. Existia um tempo, está lá em 1 Samuel 17, a partir do versículo 17, se você quiser abrir já, 1 Samuel 17, 17, e essa história vai contar sobre um jovem. Esse jovem, ele servia ao Senhor, e ele servia ao seu pai, e ele trabalhava na casa do seu pai, ele trabalhava para o seu pai, na verdade. E a função dele no trabalho era cuidar de ovelhas, era cuidar do pasto. Ele era um pastor de ovelhas. E ele sempre estava disposto
Não era aquela pessoa que está sempre reclamando, sai todo dia para trabalhar e não quer trabalhar. Não, ele estava sempre disposto. Tanto que um dia o pai dele chama ele e dá uma outra missão para ele. Olha, hoje você não vai cuidar das ovelhas, hoje você vai levar comida para os seus irmãos. E o versículo diz assim, a partir do versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para teus irmãos, uma efa desse trigo tostado, a estes 10 pães, e corre e leva-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva ao comandante. No versículo 20, Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, agarrou-lhe, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamava a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, enfileirados contra a fileira. Davi deixou o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou aos seus irmãos: vocês estão bem? Presta atenção na pergunta que Davi faz para os irmãos quando ele chega lá na batalha. A história muitos já conhecem, né? Estava Davi, estava o povo de Israel de um lado, os filisteus do outro lado, e eles já estavam há dias, afrontando o outro. Sabe quando fica duas crianças assim, que fica um empurrando o outro? Você, sabe, os irmãos em casa ficam brigando, eles não entram em confronto, mas também não param de brigar. O povo de Israel estava assim, junto com os filisteus, e o acordo era que escolhesse o guerreiro mais forte de um lado, para lutar contra o guerreiro mais forte do outro lado. Aí do lado dos filisteus, escolheram Golias, e Golias se levantou e começou a afrontar o povo. Do povo de Israel, ninguém se manifestou, ninguém queria ir para o confronto com Golias. Quando Davi chega lá, a primeira coisa que Davi fala: ei, como é que vocês estão? Quando você vai trabalhar na tua empresa, você consegue perceber quando tem alguém mal naquele dia? No meu trabalho, o ano passado, um homem tirou a vida. Ele tinha uma pistola, no dia de folga dele, ele deu um tiro na cabeça e ele matou-se. Tive muitas oportunidades, orei com esse rapaz, louvávamos juntos, quando estávamos no quartel. Tem até um vídeo com ele com uma gaita. Ele gostava de levar uma gaita para o quartel, levava um violão, a gente ficava tocando. Tive oportunidades de falar, mas eu fico pensando, será que eu não deveria ter sido mais incisivo com ele? O ano passado, no começo do ano passado, ele estava de férias. Um dia antes dele voltar de férias, entrou a ocorrência na casa dele, ele tinha pego a arma dele e ele tinha se matado. Davi, primeira coisa que ele faz quando ele chega no trabalho dele, ele pergunta para as pessoas: e aí, vocês estão bem? 2026, quando você chegar amanhã no teu trabalho, você consegue identificar se as pessoas que estão trabalhando com você, elas estão bem? Sabe por quê? Porque o mundo está perecendo, as pessoas estão se matando, as pessoas estão caindo em depressão, em agonia, e nós somos resposta. A resposta para as pessoas lá fora não é o pastor Lúcio, não é o teu líder de Gesem, é você, a hora que você chega, porque é você que está dentro da empresa onde você trabalha. É você que está lá, não sou eu, não é a pastora Tânia. Muitas vezes manda mensagem, né? Pastor, pelo amor de Deus, me socorre, meu vizinho, minha vizinha. Mas lá na tua empresa onde você trabalha, é você que está lá todo dia você está lá, todo dia. Davi, a primeira coisa que ele faz, ele chega para os irmãos, ele fala assim, e aí, vocês estão bem? E o versículo continua: estando Davi ainda a falar com este, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias. Diante desta situação que Davi estava, Deus levanta uma adversidade dentro do trabalho de Davi para promover Davi. E não só promover Davi, mas para resgatar
e salvar e dar a vitória a todo um povo. Ou seja, a experiência de Davi naquele lugar, ele não estava ali só para levar comida. Amanhã quando você acordar, você não vai para o teu trabalho para ganhar dinheiro. Não, como assim, Daniel? Eu vou para o meu trabalho, eu só vou por causa do dinheiro, na verdade. Se não pagassem nada no teu trabalho, você iria amanhã? Parou para pensar? Se não pagassem nada no teu trabalho. Acho que ninguém ia trabalhar amanhã, né? Eu conheci a história de um rapaz não, era um grupo de jovens que eles iam para a faculdade e eles reprovavam de ano propositalmente para ficar naquela universidade para evangelizar as gerações que iam passando. Eles ficaram alguns anos ali reprovando de ano só para evangelizar aquelas pessoas que passavam por ali, porque a universidade é muito rápido. 3, 4 anos a pessoa já sai, já vai. Porque era a missão deles. No teu trabalho, qual é a oportunidade que Deus te dá todos os dias? E dentro dessa oportunidade, o que você vai fazer de diferente em 2026, que você vai colocar aí no teu projeto, Daniel? Olha, mediante a isso, realmente, no meu trabalho, tem muita gente precisando de Deus. Muita gente precisa ouvir sobre Deus, sobre Jesus. E sabe como que as pessoas vão ouvir? Não é você levando uma Bíblia e pregando lá para elas, não. Através da tua vida, do teu testemunho e do teu chegar na pessoa e perguntar para ela. Pergunte amanhã. E aí, você está bem? A pessoa, sabe o que ela vai falar? Na maioria das vezes, estou bem. Aí você olha bem no fundo do olho dela, está bem mesmo, daí a pessoa chora. E se ela chorar? O que você faz? Aí você abraça ela. Você faz uma pergunta, quer que eu ore por você? Pô, imagina que lindo que vai ser. Quer que eu ore por você hoje? Imagina só se você começa a orar e Deus transforma a vida da pessoa naquela hora que você está orando por ela. Imagina o mover do Espírito Santo dentro do teu trabalho. Meu Deus, meus irmãos. Quantos missionários aqui, ó, a igreja cheia. Mas para isso, passos práticos. O que eu vou fazer de prático em 2026? Primeira coisa, eu vou perguntar para as pessoas se elas estão bem. Eu vou me importar com elas. Porque eu não estou lá para ganhar dinheiro no meu trabalho. Sabe por que você não está? A Bíblia diz assim, ó, que aos seus Deus dá enquanto você dorme. Deus provê os seus recursos. Sabe o dinheiro que você precisa? Deus te dá, não é quando você trabalha. Tem um ditado popular que diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Esse é um ditado popular, não está na Bíblia, né? Na Bíblia está assim, ó, enquanto você dorme, Deus provê todas as suas necessidades. Nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, a tua provisão, outro versículo diz assim, ó, que se não for ao Senhor quem cuidar da cidade, em vão trabalha o sentinela. Então você começa a perceber que o teu recurso não vem somente do teu trabalho. O teu trabalho, você está lá como uma porta que Deus abriu para você evangelizar, cuidar, ter acesso, ter contato com pessoas, por pior que seja o teu trabalho. E se o teu trabalho é muito ruim, lá tem pessoas muito ruins, é lá mesmo que Deus quer você. E se Ele te colocou lá, é porque Ele quer usar a tua vida. Davi podia achar assim, ó, cara, como é que eu vou estar aqui, que eu nem sou guerreiro, meu pai me mandou junto de um monte de guerreiro aqui, de soldados, da turma que está acostumado com isso já. Não é a minha praia. Mas Deus quis Davi no meio daquela situação, para que o nome do Senhor fosse exaltado, e para que ele viesse salvar, conquistar uma nação inteira, através da disponibilidade do coração dele. Por quem você vai orar esse ano? Eu tenho um desafio esse ano. Estou evangelizando já uns colegas lá, talvez até esteja assistindo aí. E se estiver assistindo, Deus vai pegar você vai ver. Eu estou orando por ele, eu falo, eu converso. Esses dias, até vou contar o testemunho dele aqui, se ele estiver vendo ali, mas eu não vou falar o nome dele.
Esses dias ele estava lá e ele falou: Dani, eu fui que a gente fez um culto militar no meio do ano, na Igreja Assembleia de Deus, ali sede, e daí a gente teve ministrando o louvor, o meu pai teve trazendo a palavra, e ele estava lá, participou como se não tivesse acontecido nada, e passou, ali uma semana, eu estava de serviço com ele dentro da ambulância, ele motorista, eu socorrista, aí ele falou: ei cara, posso te falar uma coisa? Eu falei: fala. Cara, eu estava no culto lá, lembra do culto assim? Eu falei: lembro. E ele não frequenta igreja, nada. Ele ouve muito bem tudo que eu falo para ele. Só que ele falou: cara, eu tive uma experiência que eu nunca senti na minha vida. Daí ele relatou a experiência dele. Eu falei: sabe o que é isso, cara? Deus quer pegar você. Dele: como assim Deus quer me pegar? Eu falei: não é você que está escolhendo Deus, Deus está te escolhendo agora, cara. Deus está escolhendo você, porque Ele está esperando o momento certo para Ele escolher a Deus. Falei: cara, Deus vai pegar você, não adianta você fazer outra coisa, não adianta você querer fugir, o Senhor vai te pegar. E passando a experiência de Davi, desafio, hoje eu vou falar sobre os dois temas, trabalho e ministério. Desse desafio do trabalho, coloca aí no teu projeto de vida, para quantas pessoas, ou com quantas pessoas você vai orar, você vai falar, você vai perguntar como é que elas estão, e se você tem o nome delas já, coloca no teu projeto também. Já imaginou, que nem aqueles, né? Vai que acontece, você colocar o nome de alguém no projeto, e no final do ano a pessoa estar aqui recebendo o projeto dela de 2027, que fantástico vai ser, quando ela vê que o nome dela estava no teu plano de vida, de 2026, coloca lá, porque aqui no Eu e Meu Trabalho, nós somos propensos a colocar coisas que nós queremos conquistar com o nosso trabalho em 2026, você olha aqui, não, Eu e Meu Trabalho, não, esse ano eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser promovido, eu quero, a Helena, estão precisando dela lá na salinha Kids, eu vou ser promovido em 2026, só coisas materiais. Não, esse ano eu vou arrebentar, vou ganhar muito dinheiro. Esse ano eu vou trocar de trabalho. Só eu e o meu trabalho. Mas você já parou para pensar que o teu trabalho é apenas uma porta que Deus abriu para usar a tua vida aí fora no mundo, na cidade? A pergunta não é se Deus quer usar você, a pergunta é quem Deus quer alcançar através de você. Quem no teu trabalho, quem na tua escola precisa de salvação, restauração, e qual é o nome que vem agora na tua mente, quando você pensa no teu trabalho? Um colega teu chefe. E por fim, Efésios 4:11, abra lá. Em Efésios 4:11, nós entramos agora, eu e o meu ministério. Eu e o meu ministério. A palavra de Deus, ela diz assim, Efésios 4:11, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, todos os ministérios, eles são distribuídos no meio da igreja agora, para o aperfeiçoamento do corpo. Isso significa que todo crente tem um lugar no corpo. Diga assim, eu tenho parte. Diga, eu tenho parte no corpo. Então, se você está no corpo, você tem alguma função. Daniel, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar. Para quem ainda não sabe qual ministério desenvolver na igreja, tem uma dica para você colocar aí no teu projeto nessa área. O que eu devo fazer na igreja em 2026? Sabe como que eu comecei? Eu já passei por todas
as etapas, todos os ministérios que tem dentro da igreja, eu já passei. Faltava a mim o Kids. E o ano passado nós, junto com a minha esposa, a Dani, nós passamos pelo Kids. Eu não tinha ainda dado aula no Kids, mas já passei pela dança. Vocês não viram eu dançando aqui, mas cara, eu dançava muito. Nossa, vocês tinham que ver. Quem que vai lembrar de eu dançando? A Rafa vai lembrar. Eu dançava com a Rafa quando nós era adolescente. Na minha adolescência eu dançava. Eu já fiquei no som, já fiquei no multimídia, quando não era nem multimídia, meus irmãos. Era retroprojetor. Que daí você colocava em cima de uma lâmpada, uma folha transparente, escrita à mão com uma canetinha, e aquilo refletia na parede e jogava a letra da música. Eu fui retroprojetista da igreja, cooperador, diácono, pastor, líder de GECEM, supervisor de GECEM, auxiliar, músico. Passei por todas as etapas da igreja. Sabe como que eu descobri o meu ministério, o meu chamado? Me colocando à disposição para servir. É assim que você descobre o seu chamado. Daniel, mas eu não sei o que fazer. Chega para o teu líder de célula, para o líder de algum ministério, e se coloca à disposição para servir. E conforme você vai servindo na igreja, vai fazendo, você vai entendendo qual é o teu chamado. Porque muitas vezes você acha que o teu chamado é o Kids, aí você começa a servir no Kids, e começa a servir como cooperadores, e fala, cara, meu chamado é cooperadores. Eu gosto que nem o Paulão, eu uso sempre o exemplo do Paulo. O Paulo, quando ele está lá no staff, lá fora, não tem quem chegue na igreja e não veja o Paulão. Quantas pessoas já foram impactadas por ele? Ele dá o grito da esquina ali, ó. Se você estacionar o carro lá longe, ele dá um grito, oh, meu irmão, e abraça. É o ministério dele, é o chamado dele. É ou não é? Quem já viu o Paulo cumprimentar alguém aqui na igreja? É ou não é? É, viu, Paulo? As pessoas estão vendo, ministério que o Senhor te chamou. E como é que você descobre isso, Jean? Através da disponibilidade. Se coloque à disposição para servir em 2026. Daniel, não sei o que fazer. Eu vou me colocar à disposição porque eu sou parte do corpo. Muitas vezes começamos fazendo de tudo um pouco, e isso não está errado. Meu testemunho, até que uma hora você encontra, cara, era isso, é para isso que o Senhor me chamou. E isso vai vir através de evidências. As pessoas vão falar, nossa, Poliana, você ministra o louvor com uma graça tremenda. As pessoas vão falar, nossa, Poliana, quando você ministra, eu sinto que o Senhor fala à igreja. Ou seja, a pessoa começa a ver sinais de que aquele é o teu ministério. E você começa a fazer aquilo com alegria, não é um peso para você. E para quem já sabe qual é o ministério, Daniel, o que eu devo escrever aqui? Eu já sei para que o Senhor me chamou. Eu sou líder de GECEM, eu gosto de cuidar de vidas, eu gosto de servir na igreja, eu já sei. A pergunta agora é mais profunda. Você está fazendo o que Deus te chamou? Ou você está fazendo o que você quer fazer na igreja? Você está fazendo o que Deus te chamou? Você já parou para pedir direção ao Senhor? Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse ano? Qual que é o meu chamado para o serviço em 2026? Tem história, eu não vou ler toda a história aqui porque vocês conhecem. Tinha um homem que ele estava numa cidade e ele era extremamente usado por Deus para evangelizar naquela cidade. O nome desse homem era Jonas. Até que o Senhor o chamou para um trabalho em específico. Olha, vai para Nínive, pregar em Nínive. Ele falou, cara, não vou para Nínive de jeito nenhum, está tão legal, porque ele pregava na cidade dele e todo mundo se convertia. E é tão legal quando a gente está ministrando aqui, pô, e a igreja está legal, e a igreja está fluindo, e as pessoas estão entendendo o que você está falando. E assim era Jonas, porque ele estava fazendo o ministério dele num lugar onde todo mundo entendia o que ele estava falando. Aí o Senhor chama ele para ir para Nínive. Ele falou, cara, lá em Nínive o povo é ruim. A igreja não dá glória a Deus. Os irmãos não servem uma água. Meu povo lá é difícil. Aí ele tenta desviar do chamado dele. Ele entra num barco, a história vocês já sabem. E quando ele está naquele barco, ele não só atrapalha a si mesmo, mas dentro do barco ele atrapalha todo mundo que está no barco com ele.
Então, se você está no ministério fazendo aquilo que o Senhor não pediu para você fazer, cuidado. Você pode não só apenas estar atrapalhando a si próprio, mas como pode estar atrapalhando a todo mundo, porque você não era para estar naquele lugar. E a palavra de Deus diz assim, que Jonas estava dentro do barco, e daí veio uma tempestade naquele barco, e os marinheiros do barco já começaram a se desesperar, o que está acontecendo, até que descobriram que tinha um indivíduo lá no porão do barco, dormindo, tranquilo, ele achava que ia dar tudo certo. Estou fazendo aquilo que eu quero fazer, não o que Deus pediu para eu fazer, mas o que era legal para mim. Até que a história vocês conhecem, ele é lançado ao mar, e depois ele vai para Nínive, e daí ele cumpre realmente aquilo que Deus o chamou para fazer. Nós não fomos chamados para cantar, pregar, nem mexer nas cadeiras, nem trabalhar para pessoas. Fomos chamados para servir pessoas, porque maior é o que serve. Esse é o maior ministério. Qual que é o meu maior ministério, Daniel? Servir as pessoas. Desafio para 2026. O que eu vou fazer de prático no meu trabalho? Faça mais do que esperam de você, e você vai alcançar mais do que esperam de você. Faça mais do que esperam de você, e você vai alcançar mais do que esperam de você. Coloque no teu projeto lá: Senhor, esse ano eu vou me importar com as pessoas do meu trabalho. Lembra da história de Davi. Se você não lembrar de nada do que eu falei nessa noite, lembra que Davi, a primeira coisa que ele faz quando ele chega com os irmãos lá, ele pergunta: e aí, como é que vocês estão? Por quê? Sabe por que Davi fez essa pergunta? Porque foi a pergunta que o seu pai pediu para ele fazer. O pai de Davi falou assim: olha, leva isso daqui para os seus irmãos e pergunta como que eles estão. E me traga a resposta de como eles estão. Sabe o que Deus pede para você nessa noite, que é o nosso pai? O nosso pai fala assim: ó, amanhã você vai trabalhar, não vai? Amanhã, quando você chegar no teu trabalho, pergunta para eles como é que eles estão, e depois me diga como é que eles estão. Aí nas suas orações você vai começar a falar daquelas pessoas para Deus: Senhor, eu perguntei, e o meu colega assim não está bem, o meu colega está passando uma luta na família dele, está passando uma luta com os filhos, o meu colega está assim, está assado. Aí você vai trazer as notícias para o pai. Deus quer usar você no seu trabalho, na escola, na igreja e na sua casa. Quem será alcançado por você no seu trabalho em 2026? E qual é o teu chamado para 2026 para servir? No que você vai servir? E nessa noite eu gostaria de orar por cada um de vocês. Não para que vocês ganhem mais dinheiro em 2026. Porque se Deus quer que você prospere, Ele vai te dar, independente do teu trabalho. Eu falo para minha esposa algo muito interessante. Falo assim: amor, não depende de quanto eu trabalhe. Se eu trabalho muito ou eu trabalho pouco, eu sempre ganho a mesma coisa, cara, é interessante. Né? É ou não é? É verdade ou não é? A gente sempre ganha aquilo que Deus, quando Deus quer dar as coisas, Deus dá, independente do nosso trabalho. Mas Deus quer que você em 2026 alcance, se importe, se coloque na brecha das pessoas lá no teu trabalho. E daí a gente fecha com o nosso ministério. Porque de nada adianta o teu relacionamento com Deus não estar bom e você querer servir aqui na igreja. Teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido não ser bom e você querer servir aqui na igreja. Quantos relacionamentos, o teu relacionamento com os teus filhos não estarem bem e você está querendo servir aqui na igreja. Deus quer usar você lá na tua casa, no teu trabalho e aqui no ministério também. Amém? Esse é o desafio para 2026. Eu queria que você ficasse em pé nessa noite.